muito se fala da atuação tanto do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, se isso tem atrapalhado ou ajudado mais o Brasil. Eu queria a tua análise dessa situação deles. Então, eu vejo que o Eduardo hoje é um exilado político, é um dos exilados que temos no Brasil. Nós temos outros exilados que foram os perseguidos do dia 8 de janeiro. Aliás, eu fui a primeira pessoa também na CCJ a pautar a anistia. Eu lembro que na metade de 24, designei o Rodrigo Valadares como relator. Ele fez um relatório muito bom e nós pautamos. Ele leu o relatório, aí o Lira meio que começou a ordem do dia para interromper a sessão, e aí eu fui chamada para conversar e ele disse, eu vou criar uma comissão especial para a gente debater. Daí eu fui visitar o Bolsonaro no partido, ele falou assim, não, confia no Lira que ele vai abrir uma comissão especial. Aí o Valadares, eu até lembro que disse o seguinte, não, quando eles querem enterrar um projeto, eles dizem que vão criar uma comissão especial. E infelizmente foi isso que aconteceu naquele momento, em que eu queria ter passado ali na CCJ para fazer pressão e tal, mas o Lira simplesmente tirou. Como presidente da Câmara, ele tinha esse poder, e a gente não conseguiu daí então aprovar, porque a gente já tinha maioria suficiente. Por que você acha que ele fez isso? Eu acho que o Supremo exerceu muita pressão, porque não queria ser desautorizado, apesar de ser um processo absolutamente nulo, né? Porque as pessoas não tinham foro privilegiado, deveriam ter sido julgados pelo juiz natural, promotor natural, a individualização da pena. Pensa, a pessoa ser condenada por uma coisa genérica que não diz nem o que ela quebrou, não tem imagem. São crimes, assim, que não existiram. Nós vivemos um tribunal de exceção no Brasil, que não tiveram nem direito a duplo grau de jurisdição, a rever a sentença, que é um direito básico de qualquer acusado numa democracia. E essas pessoas estão sendo, assim, uma das maiores injustiças que a gente já viu do judiciário brasileiro. Tentamos votar, então, a anistia no momento em que era totalmente impopular e que ninguém queria falar disso. E fomos barrados. Depois veio toda aquela circunstância da dosimetria, que não resolve o problema. Até que eles começaram a atingir o Bolsonaro e outros. E o Eduardo, como a gente estava comentando, foi uma das vítimas desse processo de perseguição. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro que um dos primeiros atos do Lula foi um decreto que criou, dentro da AGU, a Procuradoria da Defesa da Democracia, na qual o Messias, ele tinha 30 deputados sendo investigados por palavras ditas na tribuna. E a tribuna é um grande símbolo de liberdade de expressão, na verdade, imunidade parlamentar. Se o povo tem a liberdade de expressão, um parlamentar tem uma couraça que o protege de qualquer discurso que ele faz na tribuna. Mas isso já foi relativizado há muito tempo. A Constituição não é cumprida. E aí eu lembro que o processo do Marcel, por exemplo, quando a gente abria, era uma foto dele na tribuna fazendo um discurso contra o ministro Supremo, dizendo que ele estava atacando a honra do ministro, sendo que a gente é blindado para fazer isso. Aliás, essa é uma prerrogativa da nossa Constituição. Então, a gente vive um estado de exceção que atinge desde pessoas simples que estavam numa manifestação até as mais altas autoridades da República. Hoje, a direita é censurada e esse embotamento moral que está na nossa sociedade, na grande mídia, não no Brasil paralelo, mas é vergonhoso para o Brasil. Então, é realmente inacreditável que a gente esteja... Mas a atuação deles lá, você acha que está de acordo com... Eu acredito que eles estão bem revoltados com a atual situação e eles deixam isso muito claro, né, por meio das manifestações deles. Eu acredito que eles fazem críticas muito ácidas, assim, às vezes até excessivas. Mas como eu sou uma defensora ferrenha da liberdade de expressão, também não vou julgar porque eu vejo a injustiça que eles estão sofrendo também. Mas eu digo nem só em relação à liberdade de expressão. Por exemplo, às vezes dá a impressão que o Flávio fica tentando apagar incêndios, atuando como alguém que está tentando apaziguar o que vem lá de fora. Sem querer entrar no mérito se está certo ou não, mas quando a gente olha de fora dessas... Quando o Alexandre de Moraes deu sinais claros que se o Eduardo pisasse no Brasil, ele seria preso por palavras, por falas, o que é um absurdo, o Eduardo tomou uma decisão de fazer um autoexílio. E como daí eles viram que uma forma de perseguir ele era punindo ele, caçando como deputado, e depois, por falta, e depois na polícia, eu tentei passar o título de líder da minoria, porque líder não precisa dar presença nominal, para tentar que ele não fosse punido por faltas, porque ele não estava lá por vontade própria, ele está sendo perseguido. Então, imagina uma pessoa que não pode voltar para o seu país por conta da perseguição de um magistrado que ninguém consegue, ninguém fala, ninguém pode falar, é proibido falar. Então, eu acho que ele está muito indignado, com razão, a toda essa injustiça. E
e espero que um dia todos esses presos políticos sejam libertados no nosso país e a gente vire a página, renovando as pessoas do judiciário e escrevendo um novo capítulo da nossa história. Sem esquerda no poder, onde as diferentes visões sejam respeitadas, onde as diferentes opiniões, onde a gente tenha uma verdadeira liberdade de expressão e uma imunidade real parlamentar. Senão não tem como a gente atuar mais no Brasil. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares, que percebe o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha de desinformação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é muito maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. Nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura de pé e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de ver, é a nossa comunidade de membros assinantes. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e com a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha ser parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma de membros.